Senhor? Você está com a sua Bíblia? Diga amém. Amém! Dá um sinal. Isso. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e depois ao pastor da igreja, ao pastor Jurandir e também à igreja. É a terceira vez que venho ministrar nesta igreja e se estamos voltando é porque temos desenvolvido a comunhão e Deus ele tem de alguma forma trabalhado através das nossas vidas neste lugar. Então estou feliz por estar aqui nesta noite, por Deus me conceder mais um dia de vida e esta oportunidade de poder meditar nas escrituras com os irmãos. Amém? Eu gostaria, como de costume, os irmãos se lembram que das últimas vezes sempre fiz uso da palavra, e você que tem Bíblia, que trouxe Bíblia, fique com sua Bíblia na mão, vamos passear nas escrituras. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, capítulo 1, verso de número 8, onde se acha o tema para este encontro de missões. Quantos acharam? Pode dizer amém? Amém! Verso de número 8 diz: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Amém? Vamos abrir também, eu vou parafrasear esse texto com um texto conhecido também de Lucas, capítulo de número 16, verso de número 19. Talvez você não entenda agora, mas com certeza até o final da mensagem você vai entender. Eu meditei ontem na madrugada, meditei hoje o sábado inteiro e vim para a igreja. Daí fiz um esboço e saí para a igreja e deixei o esboço em casa. Aí fiquei aqui em espírito, perguntando ao Senhor o que deveria falar, se era o esboço mesmo ou não. O Senhor colocou algo em meu coração, por isso que eu estou trazendo os irmãos para esta leitura. Amém? Quantos acharam? Lucas 16, verso 19, digam amém. Amém. Nós temos na epígrafe da Bíblia corrigida a parábola do rico e Lázaro, verso 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Podem sentar em nome de Jesus, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Deixa eu perguntar nessa noite: você aguenta alguns minutos a mais aí, fazendo missões conosco neste lugar para ouvir a santa e poderosa palavra de Deus? Diga amém. Amém. Foi quase um amém positivo. Quantos aguentam mais alguns minutos? Digam amém. Amém. Glória a Deus. É para você não dormir aí do lado do seu irmão. Queridos, nós lemos um livro que, segundo o que estudamos, o livro de Jonas, acredito que o pregador de ontem já tinha falado alguma coisa, foi um dos livros mais criticados para entrar na Bíblia.
Quando a Bíblia passou pela canonização do primeiro século, foram os judeus que canonizaram o Antigo Testamento. E eles se reuniram para fazer a junção dos 39... Quantos livros? 39 livros. Obrigado, do Antigo Testamento. Muito bem. E o livro de Daniel e o livro de Jonas, eles tiveram uma certa dificuldade para serem aceitos no canon do Antigo Testamento. Desde então, esses livros Daniel passou e se esqueceram do livro de Daniel, mas o livro de Gênesis e de Jonas passaram a ser os livros mais criticados pelos céticos, os ateus e os teólogos liberais. E esse livro, ele é criticado porque as pessoas não querem acreditar nos milagres contidos neste livro. E também existe uma discussão teológica acerca de alguns versículos, chamamos de Passuque em hebraico, nesse livro, que gera uma certa dúvida e dificuldade para a compreensão dos leitores. Então alguns teólogos dizem que esse livro ele foi escrito entre o ano 300 e 400 anos de Cristo, enquanto outros trabalham dizendo que esse livro não foi escrito no ano 300, mas no ano 753 a 793 antes de Cristo. E essa discussão ela se dá porque aqueles que dizem que o livro foi escrito no ano 300, eles querem afirmar que esse livro não é literal, que Jonas ele não foi um personagem, a fonte histórica do livro de Jonas é recusada. Eles não aceitam como um livro histórico e Jonas como um homem que existiu. Aqueles que defendem que foi no século 8 a.C., eles dizem não, Jonas existiu e foi um personagem literal daquela época. E eu acredito que em toda a mensagem nós devemos trabalhar com ensinamento, pregando a palavra de Deus com toda a doutrina, para que o povo de Deus seja edificado e seja preparado para ter sempre uma resposta para os céticos e aqueles que Satanás usa para atacar as sagradas escrituras, a santa palavra de Deus. E eu quero lhe perguntar, quantos concordam com isso? Diga amém. Amém. Nós lemos a Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Reis. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que Deus está preparando algo nessa noite. Deus tem uma palavra para o teu coração. Capítulo 14, verso número 25. Eu vou pedir para alguém ler esse versículo. Amém? Você não trouxe Bíblia? Pega uma carona com seu irmão. Amém? Pode ler. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Emate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falará pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Micai, o qual era de Gat-Hefer. Amém. Então a Bíblia está nos esclarecendo que Jonas viveu na época do reinado de Jeroboão II, que foi no ano 753. Jonas era um homem que estava profetizando, e na própria Bíblia nós temos a resposta que Jonas foi um personagem literal e não um mito. Então aqui nós já resolvemos o primeiro problema acerca da historicidade do livro de Jonas. Depois segue-se algumas outras discussões. Logo nós vamos para o livro de Lucas. As outras discussões por que esse livro ele foi escrito, para quem foi escrito, qual era a intenção de Deus escrever este livro e colocá-lo na Bíblia Sagrada. Pelo menos duas discussões existem no meio da igreja e no meio do povo judeu. Os judeus, eles nunca acreditaram que Deus poderia usar outra nação como sacerdócio. Eles sempre creram que os judeus são o povo eleito, a nação santa, e que eles foram escolhidos para pronunciarem a lei, a Torá, o Taná, para aqueles que precisavam aprender as sagradas escrituras. Então, entende-se que neste livro Deus estava direcionando este livro aos judeus para provar para eles que Deus não é só Deus dos judeus, mas o Deus das nações. Deus estaria ensinando através desse livro que ele pode usar o profeta não só para a nação de Israel, mas para a salvação de outros povos e outras nações. E o que é que nós observamos para ratificar e
abate e o povo da Síria, da nação de Israel, mas Deus estava usando um profeta e chamando o profeta para pronunciar uma mensagem de salvação para uma nação alheia de Deus, sem chamar o sacerdotal. Então logo nós começamos a entender que para o judeu, para o homem e a mulher de Deus, Deus não tem palavra de salvação só para eles. E aqui nós começamos a lembrar já um pouquinho de missões, que Deus não é só Deus da igreja e Deus dos judeus, Deus é o Deus das nações. E quando nós aprendemos em Atos capítulo de número 17, a Bíblia diz a partir do versículo de número 3, que nenhum só homem Deus fez todos os povos. Então Deus criou toda a raça humana. Logo é o objetivo de Deus salvar todos os homens. Então Deus quer salvar japonês, chinês, coreano, francês e todos aqueles que estão espalhados no território de todo o planeta Terra. Quantos concordam com isso? Digam amém? Amém. Então nós descobrimos o primeiro propósito, que é a mensagem de Deus para o mundo. Isso está de acordo com João 3,16, que diz que Deus tanto amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Isso está na mente, no coração de Deus. E Deus agora transfere para um homem chamado Jonas. Jonas recebe de Deus a mensagem que deveria ir para a cidade de Nínive. Nós observamos no livro de Jonas que ele faz tudo ao contrário. Jonas traça um projeto, então nós pelo menos observamos aqui 3 passos que Jonas tomou, que leva ele para o fundo do abismo. O primeiro passo, ele desce a Jope, ele desce um degrau. O segundo passo, ele desce ao porão do navio, desce mais um pouco. Terceiro passo, ele desce até o abismo profundo dos mares. É chamado de Sheol em hebraico. E nós observamos que Jonas, fora da direção de Deus, a vida dele entra em decadência. Nada estava dando certo na vida de Jonas. Nada estava indo bem na vida de Jonas. Isso porque ele saiu do centro da vontade de Deus. Ele saiu daquilo que era a direção de Deus para a sua vida. Então Deus começa a trabalhar para levar Jonas para o lugar que Deus havia mandado. E aí nós já conhecemos a história. Levanta-se tempestade, o barco entra em turbulência, Jonas está no porão, o capitão ele começa a andar no navio e acha Jonas dormindo e manda ele acordar chamando de dormente, e começa a entrar em diálogo. E ali eles vão trabalhando e conversando, e a tempestade vai aumentando, e então eles resolvem tirar sorte, e quando eles tiram sorte, a sorte cai na vida do profeta Jonas. E caindo na vida do profeta Jonas, ele é indagado. Talvez você saiu de sua casa hoje e tenha acompanhado os noticiários. Lula está depondo o país. Lula está sendo indagado. E tem várias piadas na rede social. Alguém dizendo que estão investigando tanto a vida do Lula que podem achar até o dedo dele. Piadas de mau gosto. Era o que estava acontecendo agora na vida de Jonas. No verso 8, quando os homens descobrem que o culpado da turbulência era Jonas, eles então colocam Jonas em um lugar e começam a indagá-lo, a lançar perguntas. E nós temos agora então, no verso 8, a primeira pergunta, quando ele diz: que ocupação é a tua? A segunda pergunta: e de onde vens? Terceira pergunta: qual é a tua terra? E quarta pergunta: de que povo és tu? Veja que Jonas ele só responde a última pergunta, ele não responde as outras perguntas. Ele começa dizendo: eu sou hebreu. E é interessante que ele diz que serve o Deus Criador dos céus e da terra e do mar. Logo Jonas está se entregando para aquele grupo, dizendo: olha, a turbulência que se levantou neste barco, a causa dela é do Deus que criou os céus, a terra e o mar, porque ele manda no mar e está trabalhando através do mar para me colocar no caminho que ele me mandou. Deixa eu lhe dizer nessa noite uma coisa.
aumentando no país. A vida do povo de Deus, da igreja do Senhor, está sendo dificultada e a perseguição, ela está aumentando. Eu peguei um laudo e comecei a examinar. A igreja mundial fechou mais de 300 igrejas. A igreja da graça fechou mais de 200 igrejas. A igreja Assembleia de Deus passou das 500 igrejas fechadas que pagavam o aluguel, mas devido ao desemprego, devido à falta de dinheiro, os pastores não conseguiram mais levantar fundos para manterem as suas igrejas abertas. Esses grupos de pessoas foram direcionadas para outras igrejas nas proximidades. Sabe o que está acontecendo? Um mover, um principado maligno em nossa nação para tentar afligir, oprimir, fechar igrejas e trabalhar contra a nação e o povo de Deus na face da terra. Alguns ventos são permitidos por Deus para que os profetas, a igreja, os homens e as mulheres de Deus se levantem e se coloquem na posição que Deus chamou para que a igreja esteja na face da terra. A mesma tem se esquecido de algumas coisas, de alguns princípios, de algumas doutrinas, de algumas mensagens, de alguns mandamentos que Deus deixou para ela. É necessário os ventos para colocá-la no lugar do Senhor. E Jonas reconhece. Jonas, a teologia dele era completa. Sabia que Deus era o Senhor de tudo. Sabia que mandava no vento, na tempestade, nos céus e na terra. Só que não obedecia. Não seguia aquilo que cria e aprendia. Era um profeta que conhecia as Escrituras, que conhecia Deus, a vontade de Deus, a história do povo de Deus, mas estava alheio à vontade de Deus, fora do projeto de Deus, fora da direção de Deus, fora do chamado de Deus. Ele estava naqueles dias pregando uma mensagem para aqueles marinheiros que estavam cheios de verdade, mas a sua vida não condizia com aquela verdade que pregava aquele profeta. E sabe o que é que eu observo na vida de Jonas? Um homem errado, fugindo da presença de Deus. Um homem que estava em pecado, desobedecendo a Deus. E que talvez nem fosse necessário jogá-lo no mar, se o mesmo não tivesse se arrependido. Ele foi tão covarde que preferiu dar cabo da sua vida do que entrar em um arrependimento. Sabe aquela turma de crente que anda na igreja com mimimi, com blá blá blá, aquele não me toque, que acontece uma coisinha e ele precisa pedir perdão para Deus e precisa pedir perdão para o seu irmão, ou para o seu pastor, ou para a sua esposa, ou para o seu marido, mas ele tem um coração tão duro e tão endurecido pelo pecado que ele diz: Deus me mata, eu entrego a minha vida, mas não me arrependo e não dou um braço a torcer. Ei, Jonas, Deus vai te pegar. O que tem de crente endurecido por causa do pecado, sem condições de reconhecer o seu pecado e pedir perdão, não é fácil. Mas fique tranquilo, as tempestades vão chegar. Meu Deus. E sabe qual é a boa notícia? Que nem prestar para morrer você vai. Jesus. Porque o abençoado, depois que foi lançado no mar, querendo entregar a vida, porque a consciência era de culpa, mas o coração era endurecido, não pedia perdão. Queria dar cabo da vida, e quando é lançado, nem para morrer serviu. A Bíblia diz que Deus manda um grande peixe, Dag Gadol, não é baleia, é grande peixe. E esse peixe, ele engole Jonas. Cientificamente só existem dois peixes que podem engolir um homem. É o tubarão branco, que os testemunhos de Jeová colocaram no seu livrinho, opinaram por esse grande peixe, ou a cachalote, que é aquela baleia de cabeça grande. O maior mamífero da terra é a baleia azul. Ela mede o tamanho de 8 elefantes. Só que ela não engole pessoas, porque ela tem uma rede na garganta e ela se alimenta de crustáceos, de camarão. Mas a cachalote, cientificamente pode pesquisar, um homem foi encontrado depois de 15 horas ainda vivo dentro de uma cachalote.
Ele sofreu alguns danos por causa do ácido sulfúrico lá do estômago do peixe. A pele dele ficou marcada, ele perdeu um pouco da visão, mas ainda viveu de 18 anos depois que ele saiu do ventre do peixe. Meu Deus. Mostrando Deus que é possível uma pessoa sobreviver no ventre do peixe. Eu estive em uma palestra de manuscritologia em Arujá, e o palestrante cético, ele disse que esse livro não poderia ser lido e entendido como literal, e ele fez uma pergunta dizendo: como pode um homem dentro de um peixe, sem luz do dia, sem relógio, calcular 3 dias e 3 noites? Ele não viu nada, preso dentro do estômago. Esse livro não é literal. E eu disse: olha, é simples. Jonas comprou uma passagem. Sabia o dia que ele comprou a passagem? É verdade. Sabia o dia que ele embarcou? Oh, Deus, aleluia. Sabia o dia que ele foi lançado no mar? É verdade, Jesus. E quando ele foi vomitado na praia, ou ele se informou com alguém que dia que é hoje? É. Meu Deus. E aí ele calculou. Verdade. 3 dias. Problema encerrado, literal. Glória a Deus. A dificuldade deles é crer em milagre. É verdade, Deus. Só que esse livro está cheio de milagre. Milagre nesse espírito. A tempestade foi um milagre. É verdade. O grande peixe engoliu Jonas foi um milagre. É verdade. Vomitado na praia foi um milagre. É verdade. O caminho que Jonas anda e chega até a cidade de Nínive e prega, todo aqueles 120 mil pessoas crerem em Deus e se converterem, foi outro milagre, o maior de toda a Bíblia. Glória a Deus. Uma lagarta comer uma boboeira enviada por Deus é outro milagre. É. Esse livro está cheio de milagres. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus dos milagres. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele precisa, Ele faz. Quando é necessário, Ele faz. Você está no centro da vontade de Deus. Aleluia. E a qualquer momento pode chegar um milagre de Deus na sua vida. Glória a Deus. E aí nós observamos Jonas, o fujão. Jonas quer dizer pomba. Jonas, pomba. Só que essa pomba, Deus cortou as asas dela. É, Deus. Em Ezequiel 38:4 diz que Deus tem um anzol, e Ele mete esse anzol no queixo, e às vezes dá linha para você ir, mas quando chegar Ele, ó, volta. Olha aí. Ô, glória. Volta. Aleluia. Vaso não contende com oleiro. É verdade. Vaso não dá ordem ao oleiro. Peixe não manda no pescador. Verdade, meu Deus. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus tem as suas maneiras de agir. Deus tem as suas maneiras de operar. E é interessante que quando nós observamos o contexto histórico na época de Jeroboão, eu ainda estou fazendo uma introdução. Nós aprendemos nessa época que o povo de Israel estava em alta, próspero. Israel estava vivendo um momento de paz, não tinha guerras. Só que Amós e Oséias, quando nós observamos esses livros, nós observamos que eles eram profetas contemporâneos de Jonas. E nós aprendemos através da profecia de Amós que a nação da Síria estava se preparando e maquinando um projeto para invadir Israel. E o profeta Amós, no capítulo 7, verso 8, a partir do verso 8, 9, 10 até o 13, Deus começa a revelar através dele o projeto da Síria naqueles dias, que era de invadir Jerusalém, destruir o povo. E a Síria naquela época era um dos povos mais cruéis que existiam naqueles tempos. Eles calculavam, projetavam, mediam, mas Deus estava nos céus trabalhando e olhando e observando os projetos malignos do inimigo contra o seu povo. E sabe o que desagradou Jonas? É que isso foi revelado para Jonas. E na mente de um judeu, ajudar quem vai te matar não cola. Na mente de um crente,
amar quem te persegue, esse evangelho sumiu dos púlpitos. Sabe por que nós pensamos assim? Amar quem me persegue, quem me odeia, quem joga pedra em mim, eu não vou fazer isso, porque nós esquecemos que acima de você e dele está o Deus Todo-Poderoso, cuidando de todas as coisas. Se nós soubéssemos que Deus tem, conforme Zacarias, um muro de fogo ao redor do seu povo, não nos preocuparíamos com o inimigo das nossas almas, nem contra aqueles que se levantam contra as nossas vidas e a igreja de Deus. E aí Jonas foge, porque Jonas não queria e sabia que Deus iria ter misericórdia. Era o projeto de Deus. E nós chegamos no capítulo 2, Jonas faz uma oração. No capítulo 3, Jonas tem uma nova oportunidade. No capítulo 4, Jonas vai para a cidade de Nínive, prega, o povo se converte e nós observamos o milagre de Deus. Mas ele foi zangado, murmurando, sem querer fazer a vontade de Deus. Jonas não tinha o que o Deus eterno tem: misericórdia em sua vida pelas almas perdidas, pelos 120 mil que estavam se perdendo na cidade de Nínive. Quando Jonas indaga a Deus, fica nervoso, porque uma lagartinha veio e comeu as suas folhas, a sua momoeira. Então o sol aquece e começa a queimá-lo. Ele fica nervoso, irritado por causa daquela planta. Deus então fala com Jonas, porque é que ele tinha uma indignação contra aquela lagarta e aquela planta que ele não criou. Não teria Deus, que é criador, misericórdia de 120 mil almas que se perdia na presença de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta? Diga amém. Amém. Lucas capítulo 16, verso 19. Parábola do rico e Lázaro. Aqui, deixa eu explicar para vocês. Eu quero que você vá entrando aí na mensagem. Algumas Bíblias não dizem parábolas, outras dizem parábolas. E existe uma discussão também se é ou não é parábola. Preste atenção. Aqueles que dizem que esse texto é parábola, eles se utilizam de alguns argumentos. Por exemplo, quando a pessoa morre, não é permitido manter um diálogo entre um vivo, entre um salvo e um perdido. Então eles dizem, não podemos interpretar esse texto como literal, porque senão nós vamos ter que acreditar que quando duas pessoas morrem, elas ficam dialogando, conversando entre elas. Um outro argumento que eles se utilizam para dizer que não é literal, esse texto é parábola, é que após a vida, após a morte, para onde nós vamos, não tem água para se molhar o dedo e refrescar a língua. Logo, nós então argumentamos, ou os que defendem essa posição argumentam, que esse texto ele não é literal, se trata de uma parábola. Outra pergunta que se faz é, como é que esses homens morreram e conheceram Abraão, a quem nunca viram na face da terra? E vai se gerando várias perguntas, mas para aqueles que acreditam que essa parábola é literal, eles se utilizam do versículo de número 20 que diz, existia, aconteceu também um certo mendigo. Então o verbo havia, existia, é usado por aqueles que dizem que essa história aconteceu literalmente e Jesus aplicou ela naqueles dias para ensinar aquele povo. Então eles ficam discutindo, é parábola ou não é parábola? É literal ou não é literal? Meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe perguntar aqui nessa noite, o que é de maior valia? É descobrir se é parábola ou não é parábola, ou entender a mensagem que Cristo quer nos dar aqui nessa noite através dessa palavra, dessa mensagem? Nós precisamos entender o que Cristo quer ensinar. Aqui o texto tem alguns personagens e ele diz que tinha um rico e tinha um homem pobre chamado Lázaro. O pobre tem um nome, chama-se Lázaro. Lázaro quer dizer ajudado de Deus. O rico não tem nome. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, quantos nessa noite querem descobrir o nome do rico nesse contexto? Diga amém. Então não saia correndo depois. Para entendermos um texto, sempre temos que respeitar aquilo que se chama contexto. Contexto imediato, contexto amplo, contexto do livro e contexto bíblico de toda a Bíblia.
Quem quer entender diz amém. Amém. Lucas capítulo 15, verso de número 1. Deixa eu lhe explicar. Eu demoro a pegar. Eu sou igual ao carro velho. E chegavam-se a ele todos os publicanos e para o... E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse recebe pecadores e come com ele. E ele lhe propôs esta parábola dizendo... Aqui começa a história. Deixa eu lhe explicar esse texto. Jesus está pregando, ensinando, e tem como público publicanos e pecadores. Pastor, quem são os publicanos? Os publicanos, na sua maioria, são judeus desviados da presença de Deus, que se venderam a Roma e estavam cobrando impostos nos seus dias, mais do que se deveria cobrar. Logo, eles foram odiados pelos seus patrícios e estavam em pecado. Em outras palavras, eles venderam a alma, venderam a salvação, trocaram a obediência, a fidelidade e o amor e a comunhão com Deus por dinheiro, servindo a Roma. Pastor, quem eram os pecadores que Jesus estava pregando? Segundo o que aprendemos na Bíblia, a palavra pecado em hebraico é ratá, e nós aprendemos ramar, que é em grego, que significa errar o alvo. Então os pecadores, segundo a Bíblia, são todos os homens e as mulheres que não atingem o alvo de Deus, o alvo que Deus estabeleceu através da sua lei, dos seus mandamentos, dos seus preceitos. Então o que é que Jesus tinha diante dele? Publicanos e pecadores. Em outras palavras, gente precisando de salvação, gente precisando de perdão, gente precisando de conserto, gente precisando de evangelização, gente precisando de missão naqueles dias. Mas o que é que acontece, pastor? A Bíblia diz que se achega a congregação de Jesus, quem? Os fariseus e os escribas. Pastores, quem eram os escribas? Os escribas eram também judeus saduceus, que à medida que a Bíblia ia se perdendo, se apagando, eles tinham a função de reescrevê-la, para que a Bíblia prosseguisse nas mãos dos judeus e posteriormente nas nossas mãos. Pastor, quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de religiosos que surgiram no século I a.C., que eram separados, que é o significado da palavra fariseu, separados dos demais, que julgavam ser donos da verdade. Na época de Cristo, já existia o que tem hoje, vários partidos religiosos. Você tinha fariseu, saduceu, zelote, herodianos, dentre outras denominações que já perduravam naqueles dias. Cada um olhava para o outro com o dedo de profeta e dizia: a minha igreja é melhor, o meu pregador é melhor, o meu pastor fala melhor, e ia dizer: a nossa doutrina é melhor. Já tinha confusão naqueles dias no meio do povo de Deus. Sabe quem é que entra na história a mandado de Deus? O Filho de Deus, que é a luz do mundo, que vem trazer entendimento, que aqueles que resolvem segui-lo jamais andará em trevas, mas passam das trevas, treva da ignorância, treva do mundo espiritual, treva da perdição, para a luz e a majestade de Deus. Só que eles chegam criticando. Eles não chegaram mansos, eles chegaram no verso de número 2, os fariseus e os escribas murmuravam. Quem sabe o que é murmuração? Diz amém. Deixa eu explicar o que é murmuração. Murmuração é toda queixa injusta diante de Deus. Diga comigo: toda queixa injusta diante de Deus. Por exemplo, Abacuque se queixa com alguma justiça, Deus responde a ele. Ele tinha uma razão. Mas quando o crente abre a boca para reclamar, criticar, murmurar, e Deus olha e diz assim: você não está certo, não. Isso é murmuração. E o crente pentecostal que sai no reteté, que fala em línguas, que fala mistério e profecia, ele é inteligente. Ele não gosta de murmurar. Sabe por quê? Porque ele lê a Bíblia também. Ele não é aquele crente antigo e ignorante. Ele lê a Bíblia e sabe que lá em Números as pessoas que murmuravam caíram no deserto morta, perderam a bênção, a terra prometida, perderam aquilo que era a vitória de Deus e a promessa de Deus para as suas vidas. Então o crente pentecostal, quando ele vê algo errado, ele não sai murmurando, apontando,
Quero ver atrás das almas desviadas e perdidas, como Jesus está fazendo. Dessa maneira. Aí Jesus fala parábolas, a saber, 5 parábolas nesse contexto. Eu não tenho dificuldade para pregar a Bíblia, já falei para vocês. No campo missionário eu prego 3 vezes por dia, 1 hora por dia, 1 hora em cada mensagem. Então eu não tenho dificuldade, se deixar eu vou. Minha dificuldade é com o tempo, é onde eu pego demais. Aí Jesus conta uma parábola de um pastor e 100. Um pastor e 100? Claro. Saiu quase 100 ovelhas aí. Um pastor e 100? Ovelhas. Aí ele saiu para o campo, alimentou as ovelhas. Quando ele volta no deserto, se perde uma. Então ele deixa as 99 e sai atrás daquela uma. Deixa eu dizer um pouco sobre missão. Missão não é só alcançar, missão também é apacentar. Não adianta ganhar, entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás. Os nossos esforços têm que ser completos. Missão não se faz só com evangelista e missionário. Missão se faz com pastor, se faz com diácono, se faz com evangelista, se faz com profeta, se faz com dirigente, com direção, com porteiro e com membresia. Missão é dever de todos. Naquela época, ser pastor não é como hoje. Era uma profissão. E os pastores bons eram aqueles que os senhores que tinham muito gado e ovelhas confiavam a eles 100 ovelhas. Um pastor que tivesse qualidade, cuidar de 100 ovelhas, esse pastor é um pastor bom. Por isso que esse pastor confiaram a ele 100 ovelhas. E como é que funcionava? Eles saíam com os rebanhos para fora de Jerusalém, começavam a se reunir fora, e ali eles tinham o pasto e tinham as águas. Então eles se reuniam, os pastores, e começavam a pegar pedras e empilhar essas pedras, colocando uma sobre a outra, e faziam aquele cercado, que no hino da harpa cristã nós chamamos de o bom pastor buscou-me, já longe do redil. Eles se reuniam, faziam redil, aproximadamente de 1,5 metro a 2 metros a altura do redil, para que as ovelhas ficassem ali. Então eles juntavam todas as ovelhas naquele lugar, passavam a noite, às vezes porque não dava para sair à noite com as ovelhas. No dia seguinte alimentavam, davam água, e aí então iriam levar de volta as ovelhas. Pastor, como é que eles faziam para separar as ovelhas? Haja vista terem juntado a ovelha de uma, ovelha de outra. Quando nós lemos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, nós aprendemos com a Bíblia que o pastor conhece a sua e a ovelha ouve a voz do seu pastor. Sabe qual é a diferença de ovelha para bode? É que bode não ouve voz de pastor, bode não escuta conselho, bode não escuta doutrina, bode não escuta profecia, nada que vem da parte de Deus pelo anjo da igreja. Mas a ovelha, quando o pastor diz Maria, ela diz eles vêm aqui. João, ele diz eles vêm aqui. E aí ele vai juntando as ovelhas. Tem congresso, eu estou junto. Tem doutrina, eu estou junto. Tem saída, eu estou junto. Por quê? Porque o pastor falou. Aleluia! Só que o pastor saiu, esqueceu de uma. Quantas? Uma. Me ajude. Quem errou? O pastor ou a ovelha que se perdeu? É? Se o pastor tivesse contado as ovelhas antes de sair, ele tinha se esquecido de uma? Então, no mínimo, o pastor tem que saber como? Contar. Só que tem ovelha que não gosta de ser contada. Deixa eu ver quem não veio hoje. Deixa eu ver quem está aqui hoje. Fulano, por que você não veio hoje? O pastor vai cuidar da sua vida, fica cuidando do meu pé. Será que o senhor não tem o que fazer? Você acha um pastor zeloso, cheio de amor, que está preocupado com a sua alma e a sua salvação e fica reclamando que Deus está usando a vida dele, meu irmão? Aceite a voz de Deus na boca do seu pastor. Essa maneira. Então o pastor tem que saber contar. Mas a ovelha também tem que saber ouvir. Então o pastor podia ter uma parcelinha de culpa, sim ou não? Só que vocês acham que se as 99 ovelhas chamassem a atenção do pastor, pastor, tá ficando uma, pastor, fulano não está vindo, Beltrano não está vindo, não ajudaria o pastor? Sim ou não? Sim. Nós temos que repreender a síndrome de Caim na igreja.
Pastor, qual é a síndrome de Caim? Deus diz: cadê o teu irmão? Ele diz: olha a ignorância dele com Deus, de Caim. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Se ele não fosse guardador, Deus teria perguntado: sim ou não, igreja? Não. Se Deus perguntou, é porque Deus queria que ele cuidasse do irmão dele. Responsabilidade mútua. Nós cuidamos uns dos outros. Isso é igreja forte. E você sabe por que o pastor voltou? Porque a ovelha não era dele. Ele era contratado. Você já pensou o pastor ganhando do Senhor e dizer: Senhor, eu esqueci de contar, esqueci de ir atrás. Meu Deus! Como é que vai ser esse negócio? A segunda parábola que Jesus conta, para que nesse contexto eles pudessem aprender, é da dracma perdida. Esse aqui representa a ovelha que se perdeu, talvez do cuidado e também do pastor, e também teve culpa. Mas a outra é a dracma que se perdeu dentro de casa. Sabe o que acontecia, mulheres? Naquela época, o marido, quando casava e ele tinha dinheiro, segundo a enciclopédia judaica, ele ganhava um diadema com 10 dracmas, que representava 10 valores da mulher virtuosa de Provérbios 31. Esse provérbio está organizado em ordem alfabética, é um acróstico, perdão. Então ela ficava muito feliz. Agora você imagine ela dentro de casa, perde uma dracma. O que passou na cabeça dela? Meu marido vai chegar do trabalho, vai olhar para o meu diadema e vai dizer: perdeu? Eita. Essa honra não existe mais em você? Eita, Jesus! Então ela ficou preocupada, desesperou-se, pegou uma vassoura, acendeu uma lamparina. Naquela época as casas em Israel não tinham janelas, por isso que tinha que acender lamparina. Fora de Israel nós achamos, como Raab e outras casas, e a arqueologia mostra isso, com janelas e portas. Dentro de Israel só a porta e o telhado. Ela acendeu então a lamparina, pegou a vassoura e fez o quê? Saiu varrendo, achou a dracma. O que ela fez? Ficou tão feliz que chamou as amigas para festejar, porque achou a dracma que se havia perdido. Sabe o que representa isso? Não é o crente que se perdeu lá fora, é o crente que está dentro de casa, mas está perdido da dracma, se perdeu na comunhão, está aqui, mas por conta de um pecado, de uma intriga, de uma palavra, de uma desavença, já não sente mais a presença de Deus, a presença do Espírito, a graça divina. Está dentro de casa, mas está perdida. Talvez você seja alguém que entrou aqui nessa noite e diga assim: pastor, eu estava pensando em ir embora porque me sinto rejeitado, rejeitada, ninguém olha para mim, ninguém olha o meu serviço, ninguém reconhece o que eu faço. Talvez você tenha entrado aqui dizendo: pastor, não presto mais para ser crente porque eu cometi um pecado, eu errei diante de Deus, eu não sinto mais a presença de Deus, eu vou embora. Sabe qual é a palavra de Deus para você aqui nessa noite? Fique no seu lugar, porque a vassoura de Jeová e a lâmpada de Deus, que é a palavra, vai te achar dentro de casa. Uma hora dessa, Deus te encontra, vai renovar o dom, vai sentir a glória, a virtude vai te tocar, o Espírito vai te encher, Deus vai te pegar dentro de casa. Glória a Deus! Eu sinto o Espírito de Deus nesse altar. Meu Deus! Seu lugar é dentro de casa. Aleluia! Sabe qual foi a terceira? Mordomo infiel. A parábola do Novo Testamento de mais difícil compreensão, interpretação. O homem é um mordomo infiel. Todos os comentários da Bíblia, nacional e internacional, têm dificuldade de falar dessa parábola. Todas as Bíblias de estudo têm dificuldade de falar dessa parábola. Cada um se arrisca de um jeito. Um belo de um dia, dobrei os meus joelhos no púlpito e eu sempre pedi a Deus para me ensinar a Bíblia. Eu pegava 3 horas da manhã quando me converti e lia até 6 da manhã. Eu li a Bíblia de início, de novo convertido 8 vezes. Me internei 8 anos em um seminário batista. Passei para um seminário pentecostal. Depois passei para um seminário judaico. Sabe o que é isso? Chamada para o ensino. O dom ou ministério de pastor mestre. É o que nós identificamos em Efésios, capítulo número 4, no verso 10 em diante. Ou melhor, 8 em diante. É o que nós achamos na Bíblia. Então, o desejo de aprender, o desejo de entender, o desejo de compreender a vontade e a
Jesus contou essa parábola porque o seu público desviado era publicanos que se venderam, se corromperam por causa de impostos. Eles eram mordomos infiéis. Jesus sabia contar parábolas porque ele é direto na alma, no coração da pessoa. E ele estaria dizendo para aqueles homens: faça como Zaqueu, pega o que você tem, devolva aos pobres. Dessa forma você volta à comunhão comigo e eu vou recebê-lo nas mansões celestiais. Porque só quem pode receber o crente nas mansões celestiais é o Senhor Jesus. Sem Ele a porta está fechada. Sem Ele não tem salvação. Sem Ele não tem perdão, não tem graça. Talvez você tenha entrado aqui e queira a bênção de Deus. Deixa eu te dizer já e adiantar: sem Jesus nada feito. Ele disse: em mim nada podeis fazer. E aí ele vai trabalhando. No verso de número 13 ele diz: nenhum servo pode servir dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Sabe o que Jesus faz? Desafia eles a deixarem o amor, as riquezas e ao dinheiro, para se converter e voltarem à comunhão com Deus. No contexto da igreja que Jesus estava pregando aqui, publicanos. Só que fariseu, ele não gostava de repreensão. Olha o versículo de número 14, olha o comportamento dos fariseus. E os fariseus que eram avarenta. Pastor, o que é avareza? Você tem sua mão direita? Diz amém. Amém. Levanta ela assim. Pega no seu banco. Aperta ele. Pega o seu banco, mais forte. Até ele dar um glória. Mas não deu. Foi você que deu. Pastor, o que é avareza? É isso aí. É você se agarrar com algo tão firme que você passa a confiar mais naquilo que em Deus. Tem gente que o Deus dele é o emprego, tem gente que o Deus dele é o trabalho, é o dinheiro. Confia mais nessas coisas do que em Deus. Nessa crise que eu vi de crente chorando engano, chorando com medo, nem parece que está servindo a Deus. Se esqueceu de Mateus 6, quando Jesus mandou olhar para as aves do campo, os animais, e que Deus cuida delas. A avareza, a idolatria está em Efésios. Você não pode se agarrar com as coisas deste mundo, nem com o seu marido, nem com a sua esposa, e confiar nele mais do que em Deus. Aleluia. Nossa confiança está em Deus. Sabe o que acontece aqui? Jesus, quando fala eles que eram avarentos, zombaram de Jesus. Jesus pôs o dedo na ferida dele. Sabe aonde? Verso de número 18. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera, e aquele que casar com a repudiada pelo marido adultera também. Sabe o que eles estavam fazendo? As escondidas, trocando a mulher por outra. Sabe, irmã, quando o pezinho de galinha começa a aparecer? Você tem que olhar no espelho olhando assim: estou ficando velho, preocupado. Daqui a pouco meu marido me troca por outro. Meu Deus! Tem umas irmãs que eram preocupadas assim. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida do seu casamento é Deus. Você tem que cuidar também. Mas se Deus está na sua vida, cuidando de você, você está guardado e cercado por Ele. Glória a Deus! Aleluia! Jesus tocou na ferida porque eles zombaram de Jesus. Jesus denunciou o pecado deles. Aí vem a parábola do rico e pobre. Pastor, quem é o Lázaro? Deixa eu explicar rapidamente, porque a hora já se foi. O Lázaro, nesse contexto, é os pecadores. São os pecadores. Pastor, me dê prova disso, por favor. Você trouxe a sua Bíblia? Diga amém. Abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 5 e 6. Rapidamente, eu quero correr agora. Capítulo 1, verso de número 5 em diante. Porque serei ainda castigado, se mais vos revelarei. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Como é que Lázaro estava? Diga enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. O que Lázaro tinha? Doença, chaga, se não feridas. Lázaro tinha feridas.
O que é que o profeta Isaías está dizendo? Que por conta da nação de Israel ele ia mandar a Síria, iria subjugar e ferir o povo por causa do pecado. Porque o pecado, ele fere o homem. O pecado traz sofrimento na vida do homem. O pecado causa doença na vida do homem. O pecado, ele não é bom. O pecado, ele tem tanto poder que quando ele entra na vida da pessoa, ele derruba ela e ela fica como Lázaro. Os cães vêm e lambem as chagas e ele não tem força nem para exortar os cães. Sabe por quê? Porque o pecado amarra o homem, o pecado aprisiona o homem, o pecado derrota o homem, o pecado deixa ele vulnerável, fraco, vencido, derrotado. Você se lembra no dia em que você chegou na igreja? Como é que você chegou aqui? Você chegou aqui arrebentado, talvez com depressão, enfermo, doente, casamento talvez destruído. A filhinha chegava em casa e dizia: papai, cadê a mamãe? E a mamãe foi embora e o papai teve que dizer: minha filha, chorando com lágrimas, a mamãe foi embora com outro. Isso é dor. Talvez o menino ou a menina dissesse: mamãe, cadê o papai? E ela teria que dizer: o papai foi embora com outro. Então entraria a dor, a depressão, a doença, aquilo que é o poder do pecado para destruir, para arrasar, para acabar com a alma e a vida do homem na face da terra. O pecado tem poder de te derrubar. Quantas pessoas não chegaram doentes, depressivas, arrebentadas na igreja? Deixa eu te provar que o Lázaro são os pecadores. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 9, verso 10. Eu já vou parar. Glória a Deus. 9 e 10. Quantos acharam? Digo amém. Amém. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e Pecadores. sentaram-se junto com Jesus e seus. Discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico os, mas sim os, Doentes. mas sim os, Doentes. mas sim os. Doentes. Quem são os doentes aqui? Diga. Pecadores. Os pecadores são os doentes que precisam do médico Jesus. O Lázaro representava no contexto, na parábola, os pecadores, porque o pecado é uma doença que não mata só fisicamente, mas mata espiritualmente. Você lembra quando você chegou aqui? Você chegou aqui com a doença do pecado, condenado ao inferno, separado de Deus para a perdição eterna, mas você teve um encontro e passou por uma consulta com um médico chamado Jesus. E sabe o que aconteceu? Você trouxe a sua Bíblia, diga amém. Abra comigo em Isaías 53. Glória a Deus. Veja o que aconteceu no dia que você encontrou com ele. Meu Deus. Verso de número 4. Quem achou diz amém? Amém. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas Enfermidade. e as nossas doenças levou sobre. Sim. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, você era um Lázaro, mas Jesus te curou, arrancou o pecado, arrancou os demônios, arrancou os vícios, arrancou a doença. O médico dos médicos veio para libertar, salvar, transformar, vencer e desfazer as obras do diabo. Aleluia. Jesus é o mesmo e não mudou. Aleluia. Eu não sei se você entrou aqui enfermo nessa noite, mas eu quero te dizer que o médico dos médicos está aqui para curar a tua alma. Pastor, se nesse contexto Lázaro eram os pecadores, quem era o rico? Os fariseus. Quem gostava de andar com as melhores roupas? Quem gostava de se aparecer nas praças com orações elevadas? Os fariseus. Sabe o que acontecia com os fariseus? Os pecadores estavam na porta do templo, só que eles passavam como rico de lá, passavam longe. Os Lázaros caídos precisamos só das migalhas de pão, a palavra, mas eles faziam vista grossa.
passavam de lá. E Jesus conta essa parábola porque ele era o homem que estava cuidando dos Lázaros. Só que os outros passaram de longe. Quando se aproximaram, foi para criticar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, talvez doa um pouco nessa noite. Entre Lázaro e o rico, quem você se parece mais? Eu quero que você reflita um pouco comigo em missões. Eu não acredito que não existam mais Lázaros caídos. Como é que você passa diante dos Lázaros? Como é que você passa diante dos caídos e dos pecadores? Com quem nós nos parecemos mais? Com Lázaro ou com o rico? Agora vamos aumentar um pouquinho. Entre Lázaro, rico e Jesus, com quem vocês parecem mais? Lá em Isaías 1 diz que as feridas não foram amolecidas com óleo. Deus te deu óleo, irmão, não foi só para pular na igreja. Deus te deu óleo, não foi só para falar em línguas na igreja. Aleluia! Deus não te deu óleo só para profetizar dentro da igreja. Deus te deu óleo para você cuidar de doentes. Deus te deu óleo para você amolecer feridas lá fora. Deus te deu óleo para te usar na graça, na virtude, no Espírito, na unção. E eu quero te dizer, se você aceitar o convite de Deus, vai colocar a planta dos pés lá no teu trabalho, vai descer o óleo e vai curar alguém. Vai colocar a planta dos pés lá na tua escola, vai descer o óleo e vai curar alguém. Vai colocar a planta dos pés lá no teu ônibus, lá na tua vizinhança, vai descer o óleo e vai curar alguém. Desce óleo para a igreja. Nós precisamos usá-la. Nós precisamos usá-la. Sabe o que me preocupa? É que no final da história o rico não se salvou. E nós estamos vivendo em tempos que missões, na cabeça de alguns, é só fazer o culto. Que missões é só enfeitar a igreja e fazer o culto, faz parte, é para treinar, é para orientar, mas quando sair desse culto, meu irmão, faça-me um favor, salve a sua alma, não seja mais um rico, passe a estender as mãos para os lados, carregue pelo menos um panfletinho, convide